Gente, Juca Batista, esquina com a Ladislau Neto, tá? Dedicado indianista. Essa rua tem um valor sentimental gigante. Essa rua impressiona. Essa rua, gente, é uma rua muito marcante. Uma rua onde eu também namorei bastante. Aí vocês vão dizer assim, não, mas você é muito um namorador. Eu nunca disse que não era. Então, essa rua, gente, você tem que amar ela. Se você não ama essa rua, pode ter alguma coisa aí errada com você, tá, gente? Porque essa rua, ela tem os problemas dela, tá? Ela tem problemas em calçadas desniveladas, tá? Tem locais que estão à venda, que eu já vou mostrar pra vocês, ou para alugar. Infelizmente, tá? Ó, aluga, um espaço aqui, gente, que é um terreno, tá? Não é uma casa. Está para alugar. Essa rua, gente, tem uma pequena praça, tá? Onde eu já namorei bastante nessa praça. E é um lugar onde eu caminhei bastante, tá? Um lugar assim muito especial. Ele fica perto de um supermercado, que é uma das pautas desse vídeo. Vou falar desse supermercado. Por quê, gente? Porque dia 1º de maio, agora, tá? Lembrando, esse vídeo aqui eu tô gravando no mês de abril, gente. Você vai ver ele muito tempo depois, tá? Porque eu fiz ele, né, no mês de abril. E você vai ter essa oportunidade de voltar um pouquinho aí no passado. Você vai poder me ver aí no passado, entendeu? E vai tirar suas conclusões sobre o que eu vou dizer aí. Tem uma coisa que eu observei, né? Pessoas assim me falaram, né, que vai ter essa greve. E o que eu quero dizer pra vocês assim é que eu não sei se vai ser uma greve total, tá? Se vai ser uma greve parcial. Mas tem a ver assim com uma escala muito pesada, tá? Pro trabalhador, principalmente quem faz força, tá? Pessoa que carrega peso no mercado, pessoa que passa o tempo todo levando e trazendo carrinho, tá? Repondo mercadorias. Isso aí prejudica muitas pessoas. Caixa também pode ter alguma tendinite, alguma coisa do gênero, tá? Então é uma profissão assim difícil por causa das doenças, né, geradas pela repetição. E essas doenças, elas limitam o trabalhador de certa forma, né, gente? Ah, você apoia? Apoio sim. Ah, mas pode ter um partido envolvido? Tá, isso aí já começa a tornar as coisas ruins, né, gente? E nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que eu quero mostrar pra vocês uma Rua Engenheiro Otávio Furtado, tá? Essa rua aqui eu não caminhei tanto por ela, tá? Mas já caminhei aqui. Denominação de logradouro, consagrado pelo uso. E aqui tem a pracinha que eu falei pra vocês, que é uma pracinha bem simples, tá? Só que normalmente ela costuma estar sem pessoas, tá? Eu vou ali com vocês. Eu não vou focar hoje aqui na rua
engenheiro, tá? Porque hoje eu quero focar um pouquinho mais ali na Ladislau, tá? Quero mostrar pra vocês isso aqui, gente. A rua Ladislau, a sua pracinha aqui do lado, tá? Gangorra aqui, tem banco pra sentar, tem balanço, tá? Escorregador. Um escorregador que é inclinado, não é igual aquele outro que eu mostrei pra vocês. E a greve, gente, quando ela se torna partidária, né, é ruim, porque é como se o partido ele se beneficiasse daquele momento, mesmo que ele seja um dos que torna as coisas difíceis assim para as pessoas, né? E aí ele acaba se beneficiando de um momento, né? Como esse momento aí turbulento que esse mercado tem passado, tá, gente? Aqui eu quero levar para vocês aqui uma outra coisa. Como eu falei para vocês, essa rua, ela tem partes que não são tão planas, tá? Que precisariam aqui ser ajustadas o quanto antes, mas infelizmente não estão sendo ajustadas. Assim como tem muitos problemas que a gente encontra aí pela cidade, tá? E aí, sobre a greve, gente, eu vou parando assim, vou mostrando coisa pra vocês e vou falando sobre o assunto, tá? Esse é meu jeito de fazer as coisas. Se o partido que de repente defende a greve, tá? Vamos dizer que tem um partido aí. Não tô falando nome de partido, não tô falando cor, não tô falando nada. Tô falando um partido qualquer. E aí esse partido ele é um dos causadores dos problemas que o trabalhador enfrenta. Às vezes, sei lá, um vereador ou um deputado, um presidente ou sei lá, um senador ou um governador é desse partido e ele, sei lá, desvia muito recurso público, ou então ele manda fazer as obras, mas é com material ruim, tá? Ou então tá sempre faltando coisa no lugar ali que ele mora e as pessoas são prejudicadas, tá? Esse é um grande problema, gente. É um problema muito grande, tá? Porque a pessoa, de certa forma, ela prejudicou, né, muitos trabalhadores. E aí vamos dizer que são muitas pessoas, né, desse mesmo partido. Eles prejudicam aí muitas pessoas e depois eles ainda se passam por herói. E às vezes para tentar pegar uma prefeitura ou tentar pegar aí a governância, vamos chamar assim, tá? Tentam aí se apoderar do governo do estado, tá? Do governo de um estado aí. Então isso pra mim que é ruim, né? Pra vocês verem, estamos ainda na Ladislau, gente, que é uma rua comprida, tá? Uma rua maravilhosa, eu adoro essa rua. Ladislau Neto. Aqui, ó, um buraco na rua, gente. E uma placa aqui do DEMAI, ó. Então esse é um problema, gente, tá? A pessoa, ela prejudicar ali, um partido prejudicar e depois ele pagar de herói. Parecia assim que ele é um salvador ali da pátria, alguma coisa desse tipo, tá? E realmente isso aí prejudica bastante as pessoas, tá? Porque as pessoas pagam imposto, tá? E um monte de coisa que você faz, tu vai pagar imposto. É difícil você não pagar imposto. Por enquanto, enquanto tu respira, talvez tu não pague imposto, mas teoricamente você também, de certa forma, até parece que paga, né? Isso aqui, gente, restos de obra, tá? Que eu sempre falo, tem que ter um container na rua para levar essas coisas. E aqui, ó, mais um lugar que está sendo vendido ou que está sendo alugado aqui na cidade. E o que que acontece? Você começa a perceber que muitas pessoas, elas estão saindo da cidade.
E esse é um problema. Porque o gaúcho, tá? É um povo trabalhador, é um povo lutador, tá? E quando ele começa a deixar a cidade ela começa a enfraquecer. Porque começa a perder pessoas que contribuem aqui para a cidade, né? E elas simplesmente ou trocam de estado ou então trocam de país. E isso aconteceu bastante em função aí das enchentes, tá? É como se o pessoal assim pensasse que o que está sendo feito não está sendo suficiente, né? E aí a pessoa vê isso muitas vezes, e todas as vezes que chove, costuma faltar luz, aí prejudica 200 mil, 300 mil trabalhadores. E o trabalhador quer chegar em casa, quer tomar um banho, e aí quando dá a chuva, não consegue. E aí se a pessoa trabalha com internet, trabalha com alguma coisa desse tipo, ela também não consegue acessar pelo Wi-Fi, pelo modem, né? A não ser que ela tenha internet, né? Que ela tem um plano assim de internet, assim, celular, aí é outra coisa. Mas quando falta luz, assim, a pessoa que tem modem, ela é prejudicada, tá? E quando dá temporal, os prejuízos são gigantes, tá? Como vocês viram aí na televisão, né? Que mais um buraco e árvore caída, gente, tá? Ah, olha isso aqui, um monte de galho aqui caído, gente. É árvore caída, é galho caído, tá? Aqui eu não tô conseguindo ver bem, mas aparentemente é uma árvore aqui que caiu. Talvez sejam só galhos também, mas pra vocês verem, né? É isso que eu digo, gente. Um partido, ele não pode prejudicar um grande número de pessoas e sair como herói, né? Ah, mas você tá dizendo que isso aí só acontece no teu estado. Não, isso aí acontece em outros estados. Outros partidos fazem isso. Podem prejudicar ali de repente um trabalhador ali, uma quantidade grande de trabalhadores, e eles vão lá e querem pegar a prefeitura num outro estado, tá? Ou no mesmo estado que eles moram, querem pegar a prefeitura numa cidade. Isso aí acontece a rodo, tá? Acontece bastante. Infelizmente, gente, acontece muito. Mais um buraco aqui, ó. Mais um buraco, tá? Então assim, ó, se por um lado eu adoro essa rua, por outro lado, gente, tem muito buraco, assim. A calçada, ela, em algumas partes, ela não é muito plana. E aí o que acontece? As pessoas acabam caminhando pela rua mesmo. E aqui circula muita bicicleta, tá? Circula muito carro. E aí, assim, com uma iluminação assim que ela não é assim tão maravilhosa, pode dar algum problema, tá? Então vocês voltaram no tempo para falar comigo, né? Sobre supermercado aí, sobre político, sobre essas coisas. E é isso que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso, né? O problema do supermercado, o problema de sempre um partido querer fazer coisas para avacalhar com outro partido, para pegar as coisas do outro partido. E é assim. É uma busca incessante pelo poder, né? Uma busca eternamente contínua. Vocês podem achar isso aí em livros, tá? No curso que eu tenho de leitura, talvez eu fale sobre isso, gente. Talvez eu fale um pouco sobre isso, tá? Não sei se eu vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, antigamente
as pessoas elas brigavam muito e elas não tinham assim um líder, né? E aí quando uma pessoa virava o líder, outras pessoas matavam esse líder, né? E criava-se uma matança assim desenfreada, entendeu? E isso aí acontece ainda hoje, tá? Só você parar para assistir um pouquinho de TV, tá? Às vezes se mata ali matriarca ou patriarca da casa. Às vezes é alguém de algum grupo político que morre, ou então é alguém aí de algum outro tipo de grupo. Ainda existe isso, tá? Para vocês verem como o ser humano mudou pouco ou não mudou nada, né? E aqui, gente, se tem uma coisa que acontece, né, no universo dos filmes, aqui também acontece, gente. Se no universo dos filmes nós temos a guerra infinita, aqui nós temos as obras infinitas, tá? Por quê? Porque falta sempre ali uns 10 trabalhadores, tá? Pra acabar com tudo isso. Se tivesse 10 trabalhadores a mais aqui, focados aqui, já teria acabado. Já vai ultrapassar um ano, tá? Dessas obras aqui, infelizmente, tá? E aqui só para vocês saberem, tá? Onde nós estamos passando, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Que é uma rua que ela se chama Engenheiro Tito Marques, tá? Servidor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Uma rua que eu gosto, tá? E que infelizmente também tem problemas, tá? Como por exemplo esse fio caído aqui, ó. Olha o fio, gente. Isso aqui acontece muito aqui na cidade, tá? Uma coisa que não deveria acontecer, tá? Aqui tem mais, ó, fio caído, tá? E nós vamos olhar ali o nome de uma rua. O nome de uma rua maravilhosa. Uma rua onde eu já caminhei muitas e muitas vezes. Se eu passei aqui 300 vezes foi pouco, tá? Avenida Guaíba, município do estado do Rio Grande do Sul. E aqui vocês não vão ter a noção da beleza, né? Que é o pôr do sol, né? Mas tá muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Que eu vou um pouquinho aqui onde tem as obras. E queria falar pra você assim, além dessas coisas aí que falamos sobre greve, sobre política, de uma autora, J.K. Rowling, como pronunciam, eu gosto de falar J.K. Rowling, tá? Os especialistas aí em inglês, eu peço aí todo o perdão do mundo, tá? Mas o foco aqui não é na pronúncia aí do nome, tá? O foco é em falar pra vocês uma coisa assim que vem acontecendo nos últimos tempos aí, tá? Que é sobre uma pauta, né? Uma pauta assim muito discutida, que é o que essa autora aí, que ela começou a meio que criticar assim algumas coisas, né? Do mundo aí, acho que dá pra dizer dessa maneira, tá? Mundo trans, entendeu? Se você aí
é mais familiarizado, você passa aí depois qual é o tema, tá? Mas eu vou chamar dessa maneira. Assim como eu acredito, né? Como eu tô dizendo assim pra vocês que tem esse mundo, eu também acredito, né, que exista o mundo hétero, né, gente? Então eu vou botar dessa maneira aqui, só pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Espero que não ofenda vocês, tá? Porque não é a intenção. Mas vamos dizer assim, ó, existe o mundo trans e o mundo hétero, tá? E aí essa mulher, ela parece que ela andou assim, usando um pouco assim de, talvez não seja a palavra certa, mas algum menosprezo assim por essa classe, né, gente? Se é que dá pra chamar de classe. Então, mas vamos chamar por pessoas desse mundo, entendeu? Porque eu não sou especialista no assunto, tá? Mas assim, parece que ela andou assim se pronunciando, e eu acredito que as pessoas, elas são livres para se pronunciar, tá? Só que eu acho que ela passou um pouquinho do ponto, mas pouca coisa, tá? Eu acho que, e quando eu tô dizendo, não quer dizer que eu concorde, né, com a opinião dela. Eu não concordo com a opinião dela assim 100%, tá? E também acho que eu não posso nem dizer, né, se eu concordo ou se eu não concordo, porque eu não vi assim tudo que ela disse. Eu vi algumas coisas, né? E essas algumas coisas assim me deixou assim apavorado, porque as coisas assim que eu via quando ela começou a fazer esse tipo de coisa, parecia assim meio que, sei lá, vamos dizer assim, uma brincadeira, pelo menos no início, tá? Quando eu vi as primeiras coisas que ela falou, eu achei assim meio que um tom assim de brincadeira, tá? Um tom assim de quem critica a coisa, mas não desdenha, não odeia a coisa. Critica ali de uma maneira saudável, tá? A pessoa é contrária. Isso não significa, quando a pessoa faz uma crítica saudável, que ela não seja contrária. Mas me pareceu que ela se posicionou de uma maneira... Ela se posicionou de uma maneira mostrando que ela era contrária, mas com algum tom de humor por trás, entendeu? E eu não vou dizer se isso aí é certo ou errado, tá? Mas assim, me pareceu uma coisa mais leve. Foi assim, foram posicionamentos assim que me pareceram mais leves, tá? Só que aí foi passando o tempo, e aí eu não sei se ela teve algum problema com alguém assim desse mundo, tá? Mas ela parece que ela começou a perder a mão, entendeu? O que eu acho, tá? É como se fosse uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Ela pegou assim, ela tava com um monte de farinha assim na mão, né? E aí ela foi botando a farinha ali aos poucos, tá? E ela tava preparando ali um bolo que não era o mais ideal para se fazer, mas era uma coisa que tu poderia degustar, né? Então ela foi fazendo isso aí. Ela foi fazendo essa coisa dessa maneira, que não era a coisa assim mais ideal, tá? Para você comer naquele momento. Mas era uma coisa assim que a gente pode chamar de uma coisa saudável que ela tava fazendo, tá? Por mais assim que você discorde dela, mas era uma coisa assim aceitável. Tu conseguia digerir aquilo ali. Passou o tempo, gente. Eu acredito que ela pegou a farinha que tava na mão e ela começou a jogar assim por muitas partes ali da cozinha. E não assim na hora de fazer o bolo, na hora da confecção. Então foi meio que pra mim, o que eu comecei a ler depois, me impactou muito, tá? Porque ela é uma mulher assim que eu entendo ela ter tido depressão, essas coisas, tá? De repente, pessoas vinculadas aí a esse mundo tenham feito alguma coisa pra ela, tá?
Eu entendo tudo isso perfeitamente. Só que eu acho que ela perdeu a mão, entendeu? Eu acho que ela foi muito além, assim, do que a gente poderia chamar de uma crítica. Eu acho que tu tem um tom humorístico e harmonioso, tá? Depois tu tem a crítica e depois tu tem o que vai além da crítica, tá? Aí eu não sei, vocês podem dizer que além da crítica tem que ter processo ou não. Eu não sei, tá? Eu não sei, porque eu teria que estudar muito direito, tá? Só que eu gostaria de também ouvir ela em termos assim de experiência de vida. O que levou ela a fazer essas críticas, entendeu? Porque aí tu poderia, não é passar pano pra ela, mas tu poderia tentar achar uma causa. Ah, eu quero achar uma causa pra entender por que ela tá fazendo isso. É isso que eu penso. E aí, quando vê, gente, quando a gente descobrir essa causa, talvez a gente saiba, ó, partiu disso aí. Mas não é pra amenizar, entendeu? Eu não tô falando isso aí pra passar a mão na cabeça da autora, entendeu? Ou porque eu sou fã da obra dela, ou porque eu não sou fã, seja lá o que for. Não, é simplesmente pra gente saber, né? Pra gente fazer um trabalho assim mais voltado assim ao estudo mesmo de tudo isso aí que aconteceu, entendeu? A gente tentar achar quais as razões que estão por trás disso aí. Então, é muito mais fazer isso aí para estudo, não para amenizar ali o que aconteceu. Não. Se ela fez uma coisa errada, né? Ela tem muito dinheiro, ela vai ali. Ou de repente, se tiver que enfrentar aí, sei lá, alguma coisa a mais do que pagar ali uma quantidade de dinheiro, de repente tem que fazer um trabalho voluntário, alguma coisa assim, também ficar ali, sei lá, uns 2 meses fazendo trabalho voluntário, perfeito, tá? Claro, só pra mim, assim, ela não pode ser punida, tá? Com ela ter que fazer trabalho voluntário para as pessoas ali que ela, sei lá, pro mundo que ela ofendeu. Aí eu acho que é demais. Isso eu já discordo. Eu acho que ela teria que fazer um trabalho voluntário ali, sei lá, pra uma coisa aleatória, sei lá, um grupo ali de, sei lá, de crianças, de idoso, seja lá o que for, entendeu? Agora, a pessoa criticou ali, sei lá, um mundo aí. Foi ali e criticou o mundo. Aí daqui a pouco ela tem que pegar e ela ainda tem que fazer trabalho voluntário para esse mundo. Aí eu já não concordo, gente. Aí vocês me desculpem aí, tá? Mas infelizmente assim eu não tenho como concordar com isso aí, tá? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Além daqui da plaquinha da Avenida Guaíba, tá? Avenida Oswaldo Cruz. Cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Uma rua também que eu já andei muito, tá? E que agora tá com um buraco assim enorme, tá? Um buraco gigante. Um buraco assim que realmente impressiona, tá? E onde passou assim muito carro, mas muito carro, gente. E que não tá podendo passar ali a quantidade que passava. As pessoas aqui, elas estão tendo que procurar aí outras rotas, tá? E um movimento até que interessante aqui, gente, para um dia como hoje, tá? Onde muitas pessoas aí estão aproveitando aí o feriado, tá? Bem interessante mesmo. Que a última vez que eu vim, eu encontrei acho que 20 pessoas, tá? E hoje já encontrei pelo menos umas 60 pessoas.
Claro que eu não tô contando os carros, né? E quem tá dentro deles também, né? Então achei isso aí, gente. Foi o que acabou ficando de tudo isso, tá? Agora nós estamos aqui, ó, na rua Pirajá, gente. Nome de origem indígena, que significa espaço, tá? E continuamos aqui na Avenida Guaíba. Uma avenida muito grande, tá? E bom ver que tem lugares aqui que abriram, né? Porque do jeito que andava aqui, as coisas paradas, né? Por causa das obras, assim. Nos últimos dias que eu vim, assim, muita coisa parada. Encontrei, assim, como falei pra vocês, umas 20 pessoas no máximo, entendeu? E lembrando que não tava chovendo no dia, não tinha nada de chuva, não tinha pingo de chuva, nada. E tava vazio, entendeu? E hoje também, assim, um clima, assim, dá pra dizer, assim, de certa forma que é agradável, tá? Eu já vim aqui em dia de tempestade. O que eu vi cair de raio, vocês não tem noção, tá? Inclusive, teve um raio que caiu, assim, que ele foi tão forte que eu fiquei com um zumbido, assim, no ouvido. Eu acho que foi, sei lá, uns 40 minutos, tá? Com um zumbido no ouvido, assim, por causa desse raio, gente. Mas assim, ó, foi um raio muito forte, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, Avenida Jardim. Uma avenida aqui do bairro, tá? Denominação de Logradouro, consagrado pelo uso. E ela faz esquina com a Avenida Guaíba, tá? Não é uma rua assim que eu tenha entrado, né, muitas vezes nela, mas eu passo muito próximo da entrada dela. Próximo da entrada eu passo, tá? E aqui eu acho que talvez eu consiga achar um lugar ali pra caminhar. Aparentemente aqui tem um lugar aqui pra caminhar, gente. Que eu achei ruim porque eles pegaram assim e eles viraram tudo assim pra cima. E ficou pouco espaço aqui pro pessoal caminhar. E muita gente caminha aqui, sabe? Mas assim, uma quantidade muito grande, tá? Vocês podem ver aí, ó. Mas tudo revirado assim. Acho que eles deveriam fazer as coisas assim aos poucos, entendeu? E ter colocado assim umas 10 pessoas a mais desde o início, tá? Se tivesse feito isso, eu tenho certeza que já teria acabado isso aí. Já teria acabado assim mesmo, entendeu? E aqui, muito escuro, tá? Deveria ter uma iluminação aqui. Uma iluminação mais forte. Tem muita iluminação aqui na rua. Mas aqui pra praia, aqui perto da praia, vamos chamar de praia aqui, tá? Aqui nós encontramos aí pouquíssima iluminação. O problema que eu vi assim, gente, é que o médio comerciante, ele não foi tão prejudicado, tá? Agora o pequeno foi muito, porque tinha muita barraquinha aqui de cachorro quente, trailer, tá? E venda de balões e venda de água de coco, tá? Venda de
açaí, salgado. E hoje assim, pelo que eu tô vendo, é só o pessoal assim que tem um estabelecimento, né, que abriu. Ó, o container que a gente tanto fala. Ó o container. Container aí, ó. Até a metade, gente. Eu tenho certeza que tá faltando alguma coisa ainda. E é ruim, porque um container desse tem que aproveitar bem, gente. Tem que fazer essa limpeza aí. E era isso, tá? Faz a limpeza e leva o container aí pra onde tem que levar, entendeu? Pra deixar o bairro assim mais limpo, tá? Mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem uma espécie de uma ponte, tá? Que vocês não vão conseguir ver. Mas é uma ponte assim que muitas pessoas se arriscam ali, né? A atravessar ela. E o que eu tô pensando, gente? Tô pensando em ir até o final aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Tô pensando em chegar até o final aí da Rua Guaíba, entendeu? Para poder finalizar o vídeo. Mas eu também posso fazer isso aqui, eu posso finalizar aqui, ó. Posso finalizar na Rua Guaíba, ou melhor, Avenida, né, Guaíba. Eu sempre falo rua, mas na Avenida Guaíba com a Rua Gávea. É isso, gente. Eu vou encerrar aqui e vou aproveitar para encerrar mostrando essa linda coisa aqui da natureza, tá? Olha que coisa mais bonita. É um tipo de planta assim que você costuma encontrar no The Sims, tá? Valeu, gente!